Olá, na disciplina de Princípios Básicos de Oncologia. Esse grupo, que é composto por mim, Shelda, pela Sara Holanda e pela Saskia, vai falar um pouco sobre o câncer de pâncreas. O câncer de pâncreas, ele constitui a quarta principal causa de morte por câncer nos Estados Unidos e está associado a um prognóstico reservado. Pelas dificuldades de diagnóstico, cerca de 85 a 90% dos pacientes, quando descobrem, já estão na fase de doença, o câncer já está inoperável, em fase de metástase. E isso reflete muito na taxa de sobrevivência, porque só cerca de 5% das pessoas de todos os estágios vão sobreviver 5 anos. Pode-se obter uma sobrevivência de 5 anos, de até 20%, quando o tumor é detectado em um estágio inicial e quando se realiza uma ressecção cirúrgica completa. Lógica. O câncer de pâncreas ele representa cerca de 3% de todas as neoplasias malignas recém-diagnosticadas nos Estados Unidos. O grupo que é mais comum o diagnóstico do câncer de pâncreas são pessoas de 60 a 79 anos, de ambos os sexos. Quanto aos fatores de risco, o tabagismo ele está muito associado ao câncer de pâncreas. Cerca de 20 a 25% de todos os cânceres de pâncreas, eles sofrem influência do tabagismo. E o tabagismo ele vai se constituir como o fator de risco ambiental mais comum dessa doença. Outros fatores de riscos não estão tão bem estabelecidos, devido aos resultados inconsistentes dos estudos epidemiológicos. Esses fatores podem incluir a pancreatite crônica e a diabetes. Vai ser difícil avaliar se existe uma relação causal desses distúrbios ou se eles surgem como consequência do câncer. O consumo de álcool não pode ser um fator de risco, ao não ser que o consumo excessivo leve o paciente à pancreatite crônica. Agora, sobre as considerações genéticas. O câncer pancreático ele está associado a diversos marcadores moleculares bem definidos. As aberrações genéticas mais frequentes estão relacionadas às mutações de KRAS, que afeta principalmente o códon 12 e que vão ser observados de 60 a 75% nos casos de câncer pancreático. Outro ponto é que os genes supressores tumorais P16, P53 e SMAD4 são frequentemente inativados. Com frequência, também pode-se observar a hiperexpressão ou inativação aberrante de CSRC, resultando em adesão celular, maior migração, invasão e proliferação celular. Ocorre hiperexpressão da sulvivinina em mais de 80% dos tumores pancreáticos, resultando em resistência à apoptose e o sequenciamento genômico identificou o PALB2 como gene de suscetibilidade para o câncer pancreático. Acredita-se também que cerca de 16% dos cânceres pancreáticos são hereditários. As causas crônicas genéticas associadas ao câncer pancreático incluem a pancreatite hereditária, a fibrose cística e a ataxia telangiectásia. Outro ponto é que o número absoluto de parentes de primeiro grau acometidos também vai se relacionar com o risco aumentado ao câncer. E nos pacientes com pelo menos 2 parentes de primeiro grau portadores de câncer pancreático, deve-se considerar também a presença de câncer pancreático familiar, até que se prove o contrário a isso.
irei falar agora acerca da triagem. Bem, essa triagem é importante ressaltar de primeiro momento que ela não é recomendada ser realizado de uma maneira rotineira, já que esses marcadores tumorais, como o CA19-9, ele não possui uma sensibilidade suficiente. Nós teremos também a ultrassonografia endoscópica como um instrumento de triagem promissor para a detecção de displasia pancreática, e nós observamos atualmente um esforço maior da comunidade científica para a identificação de biomarcadores para o câncer de pâncreas em estados iniciais. Por quê? Porque a problemática central quanto ao câncer de pâncreas é que esse câncer, muitas vezes, ele é diagnosticável apenas quando já está em estágios muito avançados da doença. Em estágios iniciais, comumente, esse câncer ele vai ser muitas vezes assintomático. E quanto à triagem, há um consenso atual de que há uma seleção de indivíduos para o benefício da realização dessa triagem, né? E esse benefício deve ser centrado nos indivíduos que possuem 3 ou mais familiares de primeiro grau, que foram acometidos já com câncer de pâncreas, ou seja, eles são pacientes que já possuem um histórico familiar, né, quanto a esse câncer. E serão também priorizados aqueles pacientes que vão possuir a síndrome de Peutz-Jeghers, ou que possuem uma pancreatite hereditária, né? Foi observado que esses pacientes, eles vão ter uma probabilidade muito maior de terem um câncer de pâncreas. Agora, quanto às manifestações clínicas, é muito comum que o paciente venha apresentar icterícia obstrutiva, quando o câncer ele está ali localizado na região da cabeça do pâncreas, ou seja, o paciente ele vai apresentar a região da esclera e da pele com aspecto amarelado. Somado a isso, nós temos também alguns outros sintomas sendo apresentados como desconforto abdominal, nós teremos prurido, letargia, além da perda de peso, que será muito característica. Nós podemos também ter alguns outros sintomas que eles serão até muito incomuns, mas também podem ocorrer. O paciente ele poderá apresentar uma dor epigástrica, lombalgia, diabetes mellitus, além da pancreatite aguda também. Quanto aos sinais físicos, o que pode ali ser identificado durante os exames semiológicos, nós podemos ter a vesícula biliar sendo possível de palpação em até 25% dos pacientes operáveis, né? A gente chama esse sinal de Courvoisier. E alguns outros sinais que também podem evidenciar metástases distantes. Esses sinais podem ser a presença da hepatomegalia, a ascite, a presença de linfadenopatia supraclavicular, o que também nós podemos chamar de nodo de Virchow. O que seria esse nodo de Virchow? Ele consiste no aumento visível, como observado na imagem abaixo, né, desse linfonodo supraclavicular esquerdo. E é importante lembrar que esse linfonodo supraclavicular esquerdo, ele é suprido pelos vasos linfáticos abdominais. Pode também haver a presença de linfadenopatia periumbilical, o que também é evidenciado bem aí na quarta imagem. E esse linfadenopatia periumbilical também é chamado de nódulos da irmã Maria José, como é comumente conhecido, né? O que seria esses nódulos da irmã Maria José? Seria o tumor metastático ali presente na cicatriz umbilical. E o que argumenta-se atualmente é que a presença desses nódulos nessa região umbilical, ela pode ser a primeira evidência de uma presença de uma neoplasia intraabdominal. Agora, de que maneira esse câncer de pâncreas ele pode realmente ser confirmado, diagnosticado, né? Os pacientes eles que possuem alguns sinais e sintomas que são sugestivos do câncer de pâncreas, eles são submetidos a alguns exames de imagem. E para observar se há a presença de um tumor pancreático ou não. Além disso, nós também teremos a atuação desses exames de imagem para fornecer algumas informações prognósticas quanto
quanto a esse câncer, né? Nesse caso, nós vamos ter a tomografia computadorizada helicoidal, é um tipo de tomografia que ela pode fornecer uma visualização muito acurada da região das vísceras, dos vasos sanguíneos e também dos linfonodos adjacentes, o que pode nos determinar a ressecabilidade do tumor. A tomografia computadorizada, ela também pode possibilitar a visualização de se há alguma infiltração ou não ali na região intestinal, além de metástases hepáticas e também pulmonares que podem ocorrer. Nós temos também a atuação da ressonância magnética, né, que pode nos auxiliar ali na identificação de pequenas lesões hepáticas e também pode avaliar a causa de uma certa dilatação biliar, se essa causa ela é gerada ali pela ocorrência do câncer de pâncreas ou não. Como exame de imagem, nós também temos o CPRE, como é mais conhecido, também chamado de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Esse exame, esse CPRE, ele pode revelar lesões pancreáticas ou até identificar obstruções na região do ducto pancreático e também de ductos biliares. Quanto ao diagnóstico histológico, nós observamos que nem sempre há necessidade de uma confirmação pré-operatória do câncer, né? Isso depende muito dos achados radiológicos, quando esses achados eles são compatíveis com o câncer de pâncreas, se esses achados revelam se esse câncer é operável ou não, né? Já a ultrassonografia endoscópica é uma técnica utilizada quando nós temos certa dúvida quanto àquela lesão. Então, serve para sanar ali as dúvidas do profissional. E, além disso, nós também temos que ela apresenta-se como uma técnica, né? Já que ela vai nos fornecer um menor risco quanto à disseminação daquela neoplasia. Já a biópsia percutânea, ela só é aceitável nesses casos quando a doença ela já se encontra em estado inoperável, quando já está em um estado metastático. Agora, quanto aos marcadores séricos, o marcador associado com câncer de pâncreas é o marcador antígeno carboidrato associado ao tumor 19,9, também chamado de CA19,9. E esse antígeno ele vai se apresentar de uma maneira elevada em cerca de até 80% dos pacientes com carcinoma pancreático. Mas apesar disso, ele não é recomendado que a utilização dessa quantificação seja utilizada a nível de diagnóstico quanto ao câncer de pâncreas. Por que não é recomendado? Porque esse marcador ele possui uma especificidade, uma sensibilidade que não é adequada para o diagnóstico, para que haja um diagnóstico preciso, né? Mais assertivo. Mas então, qual seria a importância desse marcador CA19,9? Bem, esse marcador ele vai se correlacionar muito quanto ao estágio do tumor, porque foi observado que o nível desse antígeno ele possui um valor prognóstico muito importante, além de ser um indicador também da recidiva assintomático de algum paciente. Estadiamento. Sabemos que ele influencia no tratamento do paciente e no prognóstico. O sistema de TNM se trata de um sistema para classificar tumores malignos e leva em consideração a localização, o tratamento dos tumores e o comprometimento de linfonodos e a presença de metastase distante. E essa informação é usada para definir os estágios. O T se trata de avaliar o tamanho dos tumores que vão do TX ao T4, sendo que o TX se trata de um tumor primário que não pode ser avaliado. O T0 que não há evidências de tumor primário. O T1 que se tem o T1A, um T1B e um T1C, que são tumores com 2 centímetros ou menos de sua maior dimensão. O T2 que se tem um tumor maior que 2 centímetros até 4. T3
que se tem o tumor maior que 4 centímetros, e o T4, que é o tumor que envolve o tronco celíaco, artéria mesenférica superior ou artéria hepática. E o N, que são os linfonodos, que vai do NX ao N2, sendo o NX se trata do linfonodo regional não avaliado, o N0 sem metastase linfonodal, o N1 metastase em 1 a 3 linfonodos regionais, N2 metastase em 4 ou mais linfonodos regionais. E o M, que vai classificar a metastase distante, que vai do M0 ao M1, sendo o M0 sem metastase à distância e o M1 a presença de metastase à distância. Quando se tem a metastase, ela pode passar para os outros órgãos, como fígado, pulmão e metastase óssea. Outros exames que são feitos são a AJTC, que é usada para o estadiamento de cabeça. É o exame que mostra o tumor irressecável, que compromete os vasos peripancreáticos, pois avalia tanto a parenquimia como os vasos, também sendo um exame que se pode mostrar a metastase. A laparoscopia, que é principalmente usada para o estadiamento dos tumores de corpo e cauda, pois avalia a invasão vascular do tumor. O ultrassom endoscópio é um bom exame para o estadiamento N. E aí, os estágios. Os estágios vão de 0 a 4, sendo que até 2A não há acometimentos dos vasos arteriais. Já a partir do estágio 3, possui o acometimento de vasos arteriais. Os pacientes que são do estágio 1A e 2B são candidatos à cirurgia, pois são cerca de 10% dos pacientes que apresentam a doença não metastática. Já os estágios 3 e superior não são candidatos a cirurgias de imediato. O tratamento se consiste, para ser curativo, ele precisa ser o tratamento cirúrgico. Aí vemos os fatores de ressecável, que é quando o tumor não tem metastase, pois está contido no pâncreas e não se desenvolveu próximo a vasos sanguíneos. E ressecável, que é quando possui metastase à distância e linfonodos patológicos fora da área de ressecção. E além disso, também depende da posição do tumor. Para a cirurgia, é necessário saber se o tumor é ressecável. Caso for, as cirurgias são a cirurgia de Whipper, que é uma cirurgia feita em tumores de cabeça e periampulares, sendo uma cirurgia de alto risco de mortalidade. Já a cirurgia de pancreatomia subtotal distal é feita nos tumores de cauda e corpo. A quimioterapia ou radioterapia podem ocorrer antes da cirurgia para diminuir o tumor para que ele possa ser ressecável, depois da cirurgia para os pacientes que não foram submetidos à quimioterapia antes da cirurgia, mas não está sendo tão utilizada. Também é avaliado para o tratamento o status de performance do paciente. Aquele paciente que tem um excelente status se faz o uso de FOLFIRINOX. Já os pacientes que têm o status de performance comprometida se faz o uso de gencitabina mais capecitabina, sendo nesses casos não foram feitos a quimioterapia antes. Quando o paciente não pode ser submetido à cirurgia, ele faz o tratamento inicial de quimioterapia ou radioterapia. O tratamento paliativo, os pacientes que tiverem condições, se faz a quimioterapia. Mas caso eles não tenham condições, será feito para o tratamento de sintomas. Esses sintomas são a dor, que é tratada com o uso de opioides, a icterícia, que é feito o stent ou bypass cirúrgico, e a obstrução gástrica, que é feito o stent duodenal. E a conclusão. Tratando-se de um câncer que tenha
a detecção tardia e que tem alto índice de mortalidade, principalmente em homens, pessoas negras e idosas, deve-se levar em consideração para o estilo de vida saudável, assim evitando o uso de tabaco, uma dieta balanceada, evitar o uso de bebidas alcoólicas e reduzir o consumo de bebidas açucaradas.